Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Porque se nós não vamos fazer o que os cristãos devem fazer, que é ser um seguidor de Jesus, o que significa ser um cristão? Não significa apenas repetir uma oração em um altar. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Sabe, há tantas coisas maravilhosas na Palavra de Deus. E eu acho que nunca ficaríamos sem tópicos. Mas eu tento sempre realmente sondar meu coração e passar tempo com Deus para ter certeza de que tenho o que eu chamo de uma palavra no devido tempo. E assim, eu acho que a mensagem de hoje, e eu continuarei amanhã, ela será boa para você. Sabe, não podemos ter uma performance perfeita. Temos corpos de carne e osso, e enquanto estivermos nesta forma, sempre cometeremos erros. E, felizmente, Jesus já pagou por cada erro que cometemos e vamos cometer, sabe? E então, você pode dizer que o sangue está no banco. Está lá. E assim, podemos fazer uma retirada sempre que nos arrependermos de qualquer erro que cometemos, admitir e assumir a responsabilidade por isso. Portanto, não podemos ter um desempenho perfeito, mas podemos ter um coração perfeito. E então eu quero falar hoje sobre quais seriam as características de um coração perfeito. Deus nos diz que Ele ama um coração pacífico, gentil e quieto, que não está ansioso ou agitado. E assim, é disso que Ele gosta. Você pode olhar para isso. Sabe, quem aqui tem filhos pequenos ou você já criou filhos pequenos? Você pode se lembrar de dizer, eu só quero um pouco de paz nesta casa? Bem, nós somos a casa de Deus. O Espírito Santo vive nela. E quando estamos chateados e agitados, ansiosos, zangados e loucos, talvez Ele nos diga a mesma coisa. Podemos ter um pouco de paz nesta casa? Então, eu amo o silêncio, eu amo a paz e aprendi a amar mais com o passar dos anos, sabe? E Deus ama isso também. E então, acho que as pessoas se esforçam tanto para nunca cometer erros e ter um desempenho perfeito, e depois luta contra a culpa se cometer um erro e... Então queremos falar dessas coisas hoje. E em 2 Crônicas 16:9 diz, os olhos do Senhor percorrem toda a terra para se mostrar forte a favor daqueles cujo coração é irrepreensível para com Ele. Agora, essa é uma escritura maravilhosa, porque não diz que Deus vai mostrar que Ele está procurando por alguém que nunca cometa um erro, para que Ele possa trabalhar com esta pessoa. Está dizendo que Ele está procurando alguém cujo coração seja perfeito, para que Ele possa se mostrar forte para com eles. Jesus disse uma coisa interessante aos discípulos. Ele disse, todos vocês estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho dado. Bem, se você pensar nisso, como Ele poderia dizer a eles que estavam limpos? Quando Pedro iria negá-lo por 3 vezes, como ele fez? E, sabe, Tomé estava duvidando e todos eles tinham suas diferenças, eles discutiam entre si quem era o maior, então eles tinham fraquezas, mas não eram perversos. E essa é a diferença. Todos nós temos fraquezas, mas se somos perversos, é isso que desagrada a Deus. Então, eu gosto de dizer assim, acredito que Deus preferiria ter alguém com um coração perfeito e um desempenho imperfeito do que ter alguém que consiga realmente fazer tudo muito certo, como os fariseus. Cara, eles tinham tudo isso. Alguns eram fariseus dos fariseus, sabe? E eles praticavam toda a lei e faziam tudo certo. Mas Jesus disse, mas por dentro são como sepulcros caiados. Porque eles sabiam o que fazer e diziam a todos o que fazer, mas nunca levantavam um dedo para ajudar ninguém. Eles nem sequer
Faziam as coisas que eles falavam para as outras pessoas fazerem. Então, sabe, algo pode parecer muito bom do lado de fora, mas você nunca conhece uma pessoa até vê-la em situações diferentes. E você só vê quem a pessoa realmente é quando você vê a pessoa passando por momentos difíceis, quando ela passa por momentos duros ou foi tratada injustamente, porque nós nunca sabemos, nenhum de nós sabe quanta fé nós temos até que nós tenhamos que usá-la. Então, acredite ou não, provações, dificuldades são realmente muito boas para nós, porque nos mostram onde precisamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. Então, eu não sei sobre você, mas isso tira muita pressão de mim. Agora, não quer dizer que eu vá viver uma vida desleixada, não fazendo aquilo que é certo, honestamente. Acho que se você for salvo, não tem como não querer fazer aquilo que é certo. Não somos salvos por nossas obras, mas nós somos salvos para boas obras. Então, nossas obras não nos salvam e não fazê-las não pode mantê-lo fora do céu, porque você não é salvo por obras, você é salvo por sua crença em Jesus. Mas é importante que as façamos. No entanto, isso tem que vir na ordem certa. Não trabalhamos para sermos salvos, mas se somos salvos, como você pode não querer fazer a coisa certa porque Deus dá a você a natureza dele? Claro, podemos manter a velha natureza, o que é uma burrice. Eu gostaria que ele tivesse levado essa velha natureza de uma vez por todas, mas é por isso que muitas vezes, quando alguém nasce de novo, sente que está numa guerra o tempo todo, porque as coisas que elas podiam fazer e não as incomodavam em nada, agora, se tentam fazê-las, isto as incomoda, então elas tentam não fazer isso e geralmente ficam tentando com suas próprias forças, e isso não vai funcionar. E acabamos como Paulo em Romanos 7, onde ele disse: o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este eu sempre faço. O que há de errado comigo? E eu já disse isso mais de uma vez na minha vida. O que há de errado comigo? Eu quero fazer o que é certo e não consigo. Como eu sempre digo, posso me deitar na cama, planejar a santidade perfeita e funciona até que eu ponho os meus pés no chão. E eu me lembro de como eu conseguia ser espiritual até que meus filhos voltassem da escola. E, cara, quando eu estava sozinha em casa, eu me dava bem com todo mundo. Era só quando as pessoas chegavam que eu começava a ter problemas. E então, eu fico feliz em saber que não é a minha performance. Quero ter um desempenho perfeito, mas estou tão feliz em saber que não é preciso fazer isso para que Deus me use e se mostre forte para comigo. A Bíblia diz: guarde seu coração com toda a diligência, pois dele fluem as questões da vida. E assim eu espero que uma das coisas que você tire disso é que você preste um pouco de atenção no que está acontecendo dentro de você. No que você está pensando? Que tipo de atitude você tem? Você tem a tendência de julgar as pessoas que não são como você é? Ou você tem ciúmes quando vê alguém que tem mais do que você tem, ou talvez tenha o que você quer e está orando, e, em sua opinião, ela não é tão espiritual quanto você é, merece ter aquilo que você quer? Então isso nos irrita. Algumas pessoas têm um bom desempenho, mas corações perversos. Outras cometem erros, mas têm corações puros. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso não significa que você vai vê-lo com seus olhos físicos, mas que você vai ouvir mais de Deus, vai reconhecer sua presença, ter mais discernimento. Sabe, quando nós temos corações puros, é muito mais fácil discernir o que Deus está dizendo ou o que Ele quer que façamos. E agora, vamos ler um pouco mais desse assunto onde Jesus repreende os fariseus. Mateus 23, 1-4. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: os mestres da lei, os fariseus, estão sentados na cadeira de Moisés. Portanto, tenham cuidado para fazer tudo aquilo que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam aquilo que eles pregam.
E sabe, essa é uma grande responsabilidade para qualquer um que ensine a palavra. Sabe, eu me lembro de uma noite em que Dave e eu estávamos indo a uma cidade pregar. Foi na Flórida e eu ia pregar uma mensagem, com certeza sobre comportamento, geralmente é o que eu faço. E estávamos a caminho de lá e fomos parados por um trem. E eu estava preocupada com o horário, vamos nos atrasar. E assim o trem passou e seguimos por um quarteirão e havia uma pessoa que queria entrar na nossa frente e o Dave decidiu parar o carro e deixá-la entrar. E eu disse: Dave, nós não temos tempo para isso agora. Ele disse: só estou tentando ser legal. Não temos tempo para sermos legais agora, estou tentando chegar à igreja. Somos assim às vezes, não é? Não tenho tempo para ser legal, estou indo para a igreja. E eu sempre me pergunto sobre os 2 religiosos que passaram pelo homem na beira da estrada. Tenho uma sensação de que eles estavam indo para a igreja. Eu não sei disso, de acordo com a Bíblia, mas eles estavam com tanta pressa para chegar a algum lugar que eles até atravessaram aquela rua para que não lidassem com aquele homem. Então, com que frequência nos tornamos religiosos e dizemos a outras pessoas o que fazer, mas quando se trata de nós mesmos, não fazemos nada disso? Eles amarram cargas pesadas e duras e as colocam nos ombros de outras pessoas, mas eles próprios não estão dispostos a levantar um dedo sequer para ajudá-las. Então, Mateus 23, se você quiser uma boa lição sobre como não ser um fariseu ou o que Jesus falou deles, é só ler Mateus 23. Sabe, isso é forte. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de ganância e autoindulgência. Exatamente do que estou falando. Você pode limpar a parte externa do copo, mas é o que acontece dentro de nós que realmente faz a diferença. Fariseus cegos, primeiro limpem o interior do copo e do prato e depois o exterior também vai estar limpo. Ai de vós! E ai é uma das piores coisas que você pode ter. É como... cara... Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, que parecem bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de tudo que é impuro. Eca! Da mesma forma, por fora parecer justos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então, com que frequência você pensa sobre o que está acontecendo dentro de você? Sabe, me lembro de estar brava com David de pé ao lado dele na igreja, com as minhas mãos levantadas, cantando tudo entregarei, porque eles põem as palavras no telão para nós agora e então. Você pode cantar e você não tem que concentrar sua mente para cantar. E eu pensava, se ele acha que vou cozinhar para ele quando chegarmos em casa, ele está realmente muito enganado. E então, sabe, na verdade você pode estar fazendo uma coisa e pensando em outra. Ou você pode estar sorrindo para alguém. A paz do Senhor, como você vai, irmã? E por dentro estar pensando, nossa, que roupa ridícula sua. Ou esse corte de cabelo que você fez não combina nada com você, sabe? E... Estamos rindo porque todos nós já fizemos isso. O que é preocupante é que a Bíblia diz que virá o dia, o qual é chamado de o dia do julgamento, quando todas as coisas, todas virão à tona. Todas elas. Tudo aquilo que é feito a portas fechadas vai vir à tona. E nossas obras passarão diante dos olhos de Deus, mas não será apenas o que fizemos, mas o porquê fizemos. E assim, é incrível como podemos nos comportar bem quando tem alguém por perto a quem nós queremos impressionar. E como podemos nos comportar mal quando não há ninguém por perto. Pelo menos pensamos que não tem ninguém que nos conheça. Isso não funciona muito bem para mim, porque geralmente onde quer que eu vá,
posso ter certeza de que alguém me conhece, mesmo que não me digam. E fazer o que estou fazendo é uma grande responsabilidade. Se você tem um adesivo em seu carro alegando ser cristão, é uma grande responsabilidade. Amém? Se seus vizinhos sabem que você é cristão porque você tem um adesivo no seu carro, isso é uma grande responsabilidade. Porque se nós não vamos fazer o que os cristãos devem fazer, que é ser um seguidor de Jesus, o que significa ser um cristão? Não significa apenas repetir uma oração em um altar, mas significa seguir a Jesus. Alguém me disse, o que significa isso? Eu disse, significa você estudar como ele se comporta nas situações e assim seguir a ele. Jesus disse, aquele que quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e siga-me. E se você ler essa coisa toda, a cruz que ele nos está pedindo para carregar é a de viver uma vida sem egoísmo. Uau! O egoísmo é algo tão natural em nós que se você todos os dias não se propor a não ser uma pessoa egoísta, isso se aproxima de você antes que você perceba, e o orgulho é da mesma forma. Sabe, às vezes nós pensamos que temos um pouco de humildade, então nos orgulhamos de nossa humildade, então voltamos para onde começamos. Amém? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois tudo que você faz flui dele. Então, a segunda coisa que eu diria que é uma característica de um coração puro é que uma pessoa com coração perfeito está sempre desejando crescer espiritualmente. Elas não estão satisfeitas em só estarem no eu estou bem. Elas não estão satisfeitas com a mediocridade e sempre querem conhecer melhor a Cristo, mais profundamente e mais intimamente. Eu amo o que Paulo disse em Filipenses 3. Meu propósito determinado é conhecer a Ele. E a Amplificada diz, para conhecê-lo mais intimamente da forma que Ele é. E assim, conhecer seu caráter para realmente conhecê-lo. Dizemos que conhecemos Jesus, mas realmente o conhecemos, realmente conhecemos o seu caráter? Sabe, um ótimo estudo bíblico é estudar o caráter de Deus. Deus é bom, Ele é justo, Ele é gentil, Ele é humilde, cheio de graça e misericórdia. E, assim, quanto mais estudamos sobre o caráter de Deus, quanto mais o conhecemos, então mais vamos querer ser como Ele, o que devemos ser. E Jesus disse em Mateus, está lá em Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que ele está dizendo? Fique perto o bastante de mim para ver como eu faço as coisas. Sabe, esse jugo é a representação de dois bois sendo postos juntos. Sabe, acho que se você estivesse ligado a alguém de quem não pudesse se afastar, você poderia aprender um pouco do que eles estão fazendo. Eu sei que mesmo no meu casamento, quando Dave e eu nos casamos, eu estava uma bagunça por ter sido abusada sexualmente na infância e eu não sabia, achava que os outros é que eram o problema. E Dave era realmente um cristão muito maduro e então muito do que me provocou a mudar foi ver como ele se comportava, porque ele sempre manteve a paz. Ele sempre me amou quando eu deixava. Ele não me deixava fazê-lo infeliz. E ele era muito, muito estável, enquanto eu era do tipo, sabe, o tempo todo. Então, finalmente eu fiquei com fome do que ele tinha. E esse é o efeito que temos sobre as pessoas. Mas isso não vem apenas porque vamos à igreja ou temos algumas joias cristãs ou carregamos uma Bíblia, vem de como nos comportamos, e a Bíblia diz que estamos vivendo em um tempo de trevas e que devemos sair pelo mundo e sermos a luz em lugares escuros. E uma das coisas que as pessoas não resistem é que se você continuar amando elas por tempo suficiente, elas vão ceder. A Bíblia diz que o amor, ele nunca falha. Mas veja, nós queremos
Nós queremos que as pessoas, nós não estamos dispostos a amá-las do jeito que elas são. Queremos amá-las do jeito que nós queremos que elas sejam. Amém? E então, você tem que estar disposto, às vezes, a sofrer com as falhas de uma outra pessoa. Por um tempo, em vez de tentar corrigi-la, toda vez que ela cometer um erro, ore por ela. Quem acredita que se orássemos todas as vezes que quiséssemos instruir alguém e mantivéssemos a boca fechada, poderíamos avançar muito? Amém? Nós amamos ensinar as pessoas, não é? Sempre crescendo espiritualmente. De fato, a Bíblia Amplificada, em Mateus 5,48, diz: vós, porém, sejais perfeitos, crescendo em completa maturidade, em santidade na mente e no caráter, tendo atingido a altura adequada de virtude e integridade, assim como o vosso Pai Celestial é perfeito. Eu amo a Bíblia Amplificada por esse motivo. Ela nos traz coisas que, sabe, eu costumava me assustar quando eu lia seja perfeito, porque eu tentava tanto e não conseguia, mas na verdade, a amplificação disso significa estar crescendo em maturidade espiritual e assim Deus nunca estará zangado conosco se nós ainda não chegamos lá. Até o apóstolo Paulo disse: e ainda não alcancei, mas eu estou avançando para aquele lugar de perfeição. E quer saber? Você estará crescendo espiritualmente enquanto estiver nesta terra, e eu também. Se qualquer um de nós soubesse tudo que ainda está errado conosco, provavelmente nós desmaiaríamos. Então, felizmente, Deus só nos revela uma coisa de cada vez. E Ele lida conosco sobre estas coisas. Ele não lida conosco para nos fazer sentir culpa e condenação. Ele lida conosco para que possamos encarar tudo sobre nós mesmos. Então, vamos encarar a verdade sobre nós mesmos. Sabe, você não pode fazer nenhum progresso enquanto estiver culpando outra pessoa ou outra coisa pelas coisas que faz de errado. Se eu não tivesse toda essa pressão na minha vida, se eu não tivesse todos esses problemas financeiros, sempre temos uma razão para o nosso mau comportamento, mas veja, o ponto principal é que eu tenho que assumir a responsabilidade, porque todos nós vamos estar diante de Deus e prestar contas de nossas vidas. Romanos 14, 12. Deus não vai te perguntar sobre mim, não vai me perguntar sobre você, mas Ele vai nos perguntar sobre nós mesmos. E todas as nossas obras passarão diante dos olhos de fogo, diz a Bíblia. E qualquer recompensa que teríamos por um bom trabalho feito, se tiver sido feito com motivo impuro, perderemos essa recompensa, embora nós mesmos sejamos salvos. Perderemos a recompensa. Bem, não sei sobre você, mas, sabe, eu quero ter as coisas boas quando eu for embora daqui. Amém? Eu não sei o que, sabe, a Bíblia diz que olhos não viram e ouvidos não ouviram todas as coisas boas que Deus preparou e armazenou e separou para aqueles que amam a Ele. Eu não consigo nem imaginar o que Deus preparou para nós e você. Mas sei que não quero perder nada. E sei que parte disso tem a ver com os motivos com os quais eu vivo enquanto estou aqui. Se faço algo de bom para você, mas faço para impressionar alguém que está nos assistindo, então eu perco minha recompensa? Eu não quero perdê-la. E honesta e verdadeiramente, precisamos verificar nossos corações com mais regularidade e não apenas pensar no que fazemos, mas pensar em o porquê fazemos. Pode ser bom no final de cada dia pensar, perguntar a si no que eu pensei hoje, no que a minha mente esteve pensando hoje. Porque onde a mente vai, o homem a segue. Amém? Obrigada por hoje e continuaremos isso amanhã. Obrigada e até lá. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. Ontem eu comecei a ensinar sobre as características de um coração perfeito. E sabe, quando cristãos mais jovens, todos passamos por um período em que toda vez que cometemos um erro nos sentimos culpados, sabe? Às vezes por dias e dias. E acho que a verdadeira maturidade espiritual é crescermos para entender que as pessoas podem ter fraquezas, mas não são perversas, querem o que é certo.
Deus sabe que você quer o que é certo e Ele lida com você de acordo com isso. Ele continuará a lidar com você sobre as coisas em que precisa crescer, mas Ele faz isso como um pai amoroso, não como um capataz zangado na verdade, uma das características de um coração perfeito é que você não fica cheio de culpa e condenação o tempo todo, mas é o que nós fazemos às vezes. Então, ontem falei sobre como uma das coisas que uma pessoa com o coração perfeito deve fazer é prestar atenção no que está no coração. Elas guardam o coração com toda a diligência e pensam no que está acontecendo dentro delas. Elas não pensam só em fazer um show externo para as pessoas admirá-las, sabe? Mas entendem que não importa o que as pessoas pensem, é o que Deus pensa que é mais importante. Eu me lembro de uma vez que o Senhor me disse: sua reputação na terra não é tão importante quanto a sua reputação no céu. Amém? Assim Deus vê o nosso coração e quer que ele seja reto. Alguém pode nos admirar por todas nossas boas obras ou atos gentis, mas Deus sabe por que estamos fazendo. Se estamos fazendo para sermos vistos ou admirados, então não são obras puras. Nosso coração não é puro. Na verdade, não estamos fazendo isso para dar, mas para obter algo. E então eu falei sobre como o coração perfeito está sempre crescendo espiritualmente. E a próxima coisa que quero mencionar é que uma pessoa com coração perfeito é totalmente comprometida. Não estão comprometidas só no domingo pela manhã? Estão comprometidas na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado? Não estão comprometidas só quando estão com os amigos cristãos? Mas também estão comprometidas quando estão trabalhando com pessoas que não acreditam em Cristo. E em Apocalipse diz que Deus prefere que sejamos quentes ou frios, não pessoas mornas. Porque se você for morno, eu o vomitarei da minha boca. Isso não soa muito bem, não é mesmo? Sabe, parece ser algo que devemos levar muito a sério. Então, Deus quer que sejamos completos. Em Romanos 12, verso 1 está dizendo: rogo-vos, pois, irmãos, em vista de todas as misericórdias de Deus, que façais uma dedicação decisiva de vossos corpos. Então, isso é algo que nós temos que decidir se isso vai acontecer. Como Paulo disse, meu propósito determinado é conhecê-lo. Ele tomou a decisão de que isso era algo que seria importante para ele. E sabe, Daniel decidiu que não iria se contaminar comendo os alimentos ricos e delicados do rei, porque ele havia feito um voto a Deus de comer só vegetais, tomar água por um certo tempo. E assim, existem decisões que chamamos de decisões de qualidade. Sempre digo, é fácil fazer dieta no domingo à noite depois do jantar. Quantos aqui já fizeram uma dessas, sabe? Mas na segunda-feira, por volta das 2 horas, quando sua barriga começa a roncar, é quando chega o primeiro teste. Você vai ficar firme ou você vai voltar para o que é bom para a sua carne? Então ele diz que devemos fazer uma dedicação decisiva de nossos corpos, apresentando todos os seus membros e faculdades como um sacrifício vivo, santo, devotado e consagrado e agradável a Deus, o qual é o seu culto razoável, racional, inteligente e sua adoração espiritual. Às vezes dizemos, mas é tão difícil. É tão difícil. Bem, Deus nunca nos pede para fazer algo que seja demasiadamente difícil, porque qualquer coisa que Ele nos peça para fazer, Ele sempre vai estar conosco para fazê-la. Ele nos dará força para seguir em frente. Mas temos que estar dispostos a passar por coisas que não serão confortáveis. E somos meio viciados em conforto, quer você saiba ou não. Achamos que o sofrimento é ficar sem ar-condicionado por 2 horas. Você vai a uma vila na Índia e eles falam assim, hã? O que é ar-condicionado? E então, temos que ter cuidado para não ficarmos tão viciados em nosso conforto que sempre que Deus nos peça para fazer algo que vai exigir algum sacrifício ou significa que não vamos conseguir o que nós queremos,
Temos que lembrar o que Jesus fez por nós. E ele não queria ir para a cruz. Ele pediu 3 vezes para que ele não tivesse que beber o cálice do sofrimento. Mas se fosse a vontade de Deus, então ele o faria. Então ninguém gosta de sofrer. Mas se quisermos a vontade de Deus mais do que queremos nosso conforto, muitas vezes passaremos por coisas, e não estou falando de sofrer como algumas pessoas em certos lugares que sofrem por serem pessoas cristãs. Não estou falando de ser espancado e torturado. Isso acontece para algumas pessoas, mas estou falando apenas, sabe, e se Deus pede para você dar algo que você realmente não quer dar? Isso causa sofrimento em nossa alma. Se você abrir mão de algo que realmente deseja manter, sabe? Então, há coisas pelas quais teremos que passar se quisermos crescer. Quero que você entenda isso. É impossível amadurecer espiritualmente e ficar confortável o tempo todo. Na verdade, isso é tão bom que vou repetir. É impossível crescer e ser um cristão maduro se você acha que ao fazer isso se sentirá confortável o tempo todo. E sabe, não ouvimos muito sobre sofrimento ou sacrifício hoje, mas se você voltar ao século XVI, XVII, isso era tudo o que eles pregavam. O tempo todo falavam disso. Na verdade, se você ler livros da época, ou que tenho a tendência de ler, às vezes eu tenho que deixá-los. Deus, estou cansada de sofrer, preciso de uma pausa. Vou ler algo que pareça um pouco melhor. Então, o que significa dedicar todos os seus membros? Bem, o Senhor me disse uma vez, Joyce, é hora de sua boca ser salva. E eu fui salva. Eu tinha dado meu coração ao Senhor, mas ainda não tinha dado a Ele a minha boca. Ele pode ser seu Salvador sem ser o seu Senhor. Precisamos dar a Ele nossa mente. Temos a mente de Cristo e temos que pensar com ela. Tudo aquilo que temos tem que ser oferecido a Deus. O dinheiro que você tem não é seu. Você não teria se Deus não desse a você. E agimos como se estivéssemos fazendo um grande favor a Deus se dermos os 10%. E a Bíblia diz no Novo Testamento para sermos generosos. Isso significa muito mais, eu acho, do que o dízimo. Acho que significa que tudo que temos tem que estar disponível para Deus. Esse é um pensamento assustador. Você pensa, bem, se Ele me pedir tudo o que eu tenho? Sabe, havia um jovem na Bíblia que disse, o que eu devo fazer para ser perfeito e seguir todos os seus mandamentos? E Jesus disse, venda tudo o que tem e dê aos pobres, e diz que ele foi embora triste porque ele tinha muitas riquezas. Logo depois disso, a Bíblia diz, qualquer um que desistir de casas, irmãos, irmãs, terras, por minha causa aqui, nesta vida, receberá 100 vezes mais nesta vida. Não diz que temos que esperar até ir para o céu. Então, realmente, quando Jesus pediu a ele tudo o que ele tinha, se ele tivesse disposto a dar, teria recebido muito mais de volta. Era só um teste para ele, tinha a intenção de mostrá-lo que as suas posses significavam muito mais para ele. E eu descobri que às vezes Deus nos testa nesta área só para verificar e ver se suas coisas significam muito para você. E às vezes Ele me pede para dar algo que não quero dar ou fazer algo que eu não quero fazer, sabe? Seus olhos devem pertencer a Deus. Não olhe para coisas que sejam impróprias. Seus ouvidos não devem ouvir fofocas, não dê ouvidos a pessoas dizendo coisas ruins de outras pessoas, sabe? Às vezes temos que dizer às pessoas, sinto muito, não quero ouvir isso. Bem, sabe, eu não quero ofender ninguém. Você vai deixá-los usá-lo como depósito de lixo? Quando uma pessoa te diz algo sobre alguém, mesmo que você não queira acreditar, às vezes é difícil se livrar disso. Isso põe um pouco de suspeita em você, tipo, e você começa a olhar aquela pessoa de forma diferente. Então, em João 17,10, Jesus diz, tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. Eu amo isso. Tudo aquilo que Jesus tem é nosso e precisamos ser capazes de dizer tudo o que eu tenho é teu.
1 Pedro 2,9 diz: Vós sois o povo escolhido, um sacerdócio real, uma nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Não há nada medíocre, morno ou comprometedor sobre o que Deus nos chamou. Devemos viver vidas separadas. Isso não significa se separar de todos os outros e pensar que somos melhores. Significa apenas que, para seguir a Cristo, você não pode fazer o que todo o resto do mundo faz o tempo todo. Talvez algumas coisas somos livres para desfrutar de qualquer coisa que Deus criou, porque tudo que Ele criou, Ele disse que é bom, mas temos que ter cuidado. Especialmente parece que quanto mais o mundo se compromete, que mais normal isso parece ser para as pessoas. E temos que ter cuidado, porque o mundo muda, mas Deus, Ele nunca muda, sabe? Os estilos de roupas podem mudar, pessoas podem mudar. Nós mudamos, mas Deus nunca muda. E assim a nossa moral, não importa em que século você viva, a nossa moral ainda deve ser a mesma dos dias em que a Bíblia foi escrita. Nada dela muda. Então, uma pessoa com o coração perfeito é totalmente comprometida. Uma pessoa com o coração perfeito não se sente culpada e condenada. Eu me lembro de uma vez quando Deus falou no meu coração e disse: se você quer usar a sua fé para algo grande, use-a para ficar livre da culpa. Isso está um grande problema para mim. Eu não sei sobre você ou quantos nos assistindo no computador ou TV, mas eu diria que a grande maioria das pessoas, mesmo que acreditem que estão perdoadas, ainda se sentem culpadas por algo. E eu aprendi muito sobre isso. Fico feliz em dizer que agora eu estou livre, eu não passo nem 5 minutos por ano me sentindo culpada. Eu peco, mas sei como me arrepender e acreditar que estou completamente perdoada e que Deus, Ele se esqueceu do meu pecado e o levou para tão longe quanto o leste está do oeste e Ele não se lembra deles mais. Tem uma escritura na Bíblia que acho maravilhosa, diz que Ele não fica relembrando dos pecados passados e trazendo-os até nós. É bom saber disso, mas você sabe o que é a culpa? Se você se arrependeu e está realmente arrependido do que fez, a culpa é a nossa maneira de tentar pagar por aquilo que Jesus já pagou por nós. Isso é literalmente o que significa. Parece errado pensar que você pode fazer algo errado e pedir para ser perdoado e depois se afastar disso como se não tivesse feito nada. É como, isso não está certo. E sabe, se fosse um pecado pequeno, você só teria que sentir culpa por algumas horas. Se for um pecado médio, talvez leve 2 ou 3 dias. Mas, cara, se for um daqueles grandes, talvez você tenha que ficar 1 mês ou 2. E o que é interessante é que, eventualmente, nós recebemos perdão e paramos de nos sentir culpados por aquilo. Então, por que não agora? Por que desperdiçar o tempo de Deus? Ele precisa de você, Ele quer usar você. E quando você está cheio de condenação, você se afasta de Deus. Você se afasta de sua presença. Você não ora com ousadia como deveria estar orando. Tem coisas que você precisa pedir a Deus e você nem sequer pede, porque ainda se sente culpado pela última coisa que fez de errado. E o apóstolo Paulo, ele passa por toda essa coisa em Romanos 7, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Ó miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? Ó, graças a Deus, Ele o fará por meio de Jesus Cristo. E o verso seguinte diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E assim, tudo o que Deus realmente quer que façamos é sermos honestos conosco. Eu li recentemente que integridade espiritual é a capacidade de ser brutalmente honesto consigo mesmo. Uau! Brutalmente honesto consigo. Sim, eu fiz isso. A culpa é minha responsabilidade.
Eu não vou culpar outra pessoa, eu não vou dar uma desculpa. Eu fiz isso, me perdoe, não quero fazê-lo de novo. Por favor, me ajude. E se você estiver realmente cheio de fé, pode se afastar disso. Mas é difícil fazer isso, não é? Veja, achamos que temos que pagar. Certamente tenho que pagar por isso de alguma forma, mas em muitas escrituras diz que ele fez um perfeito e único sacrifício para todos sempre e para todas as pessoas. Não é necessário mais nenhum sacrifício pelos nossos pecados. Então me lembro uma vez quando o Senhor me disse: como você vai superar esse pecado? Eu disse: vou receber o sacrifício que você fez por mim. Eu sabia a resposta, mas não estava praticando. Isso foi o que veio ao meu coração. Será que você não poderia fazer isso agora mesmo? Então nós perdemos 7 semanas até que você termine com isso, porque, veja, Deus precisa de você agora. Precisa de você cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de coragem, e não... Mas o diabo lhe dirá: quem você pensa que é? Não pode simplesmente se safar? E não é uma questão de ser orgulhoso, é como: Deus, você é tão bom em me perdoar por completo e remover toda a condenação. Veja, quando Deus perdoa o nosso pecado, se não há mais condenação lá, então como pode haver culpa? Porque o pecado se foi. Ele o levou para tão longe quanto o leste está do oeste. Deus se esqueceu de tudo. E falamos com Deus sobre coisas que ele já esqueceu há muito tempo atrás. Hebreus 4,16 diz: vamos, pois, sem medo, com confiança e ousadia. Como Deus quer que cheguemos ao trono, sem medo, com confiança, com ousadia. Ao trono da sua graça. O trono do favor imerecido de Deus para nós pecadores. Vai e receba o favor que você não merece. Eu sei que não mereço isso, Deus, mas vou aceitar. Não merecemos nada do que Deus faz por nós, mas estou disposta a aceitar tudo o que Ele quer dar. Porque Ele nos ama, a Bíblia diz que é porque Ele quer. Não é porque nós somos amáveis. Deus nos criou porque Ele realmente queria alguém para Ele amar. Ele não queria alguém apenas para adorá-lo, quero dizer, Ele não estava assim. Oh, eu preciso ser adorado, sabe? Ele quer que o adoremos porque isso é bom para nós. Mas tudo aquilo que Deus nos pede para fazer é porque isso realmente é bom para nós. E Ele criou você porque Ele realmente queria amar você. Ele queria alguém para Ele amar. O amor, Ele deve se doar. Ele tem que ser ativo, tem que ser doador. Caso contrário, ele se torna um rio estagnado, obsoleto e fedorento. E devemos receber o amor de Deus e amá-lo de volta. Amar as outras pessoas e sempre manter esse fluxo: receber e fluir, receber e fluir. A primeira coisa a fazer de manhã quando nós oramos é, antes de começar qualquer outra coisa, reservar um tempo e receber o amor de Deus. Conheça várias escrituras sobre o amor de Deus. Medite nelas ou as confesse, e então lembre-se do quanto Deus ama você. Eu amo esta escritura na Amplificada, Efésios 3:12, no qual, por causa da nossa fé nele, ousamos ter a ousadia, a coragem, a confiança do livre acesso e uma abordagem sem reservas a Deus, com liberdade e sem nenhum medo. Isso é tão bom, tão bom. O próximo é: um coração perfeito está em paz. 1 Pedro 3:4, mas seja a dor no interior. E no verso anterior diz assim, que a coisa com a qual não devemos nos preocupar é como nos vestimos, com a maquiagem, cabelo ou joias. Não é com a coisa externa que, sabe, Deus se preocupa, mas que seja a dor no interior e a beleza da pessoa oculta do coração, o encanto incorruptível e imperecível de um espírito manso e pacífico, que não está ansioso ou perturbado, o qual é precioso aos olhos de Deus. Eu digo,
Muitas vezes, quando estou ensinando, se passássemos tanto tempo nos preparando por dentro quanto nós nos preparamos por fora, estaríamos em boa forma. Sabe, demorou muito para eu chegar aqui bonita assim. Tive uma pessoa para o cabelo, uma para a maquiagem, sabe? Eu tenho um monte de cremes para a pele e... Quem aqui demorou um pouco para se arrumar antes de sair de casa? Quem? E assim, se passássemos o mesmo tempo nos preparando por dentro quanto nos preparamos por fora, pense como nós estaríamos muito melhor. 2 Pedro 3,14 diz: portanto, meus amados, já que vocês estão ansiosos por isso, façam todo o esforço para serem achados imaculados, irrepreensíveis e em paz com Ele. Em paz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, pela oração e súplica, com ação de graças, e apresentem seus pedidos a Deus, e a paz que excede todo o entendimento guardará seus corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. E Paulo disse em Filipenses 4,11: eu aprendi a estar contente, não importa qual seja a minha circunstância. E a Bíblia Amplificada diz que estar contente significa estar satisfeito a ponto de não ficar perturbado ou inquieto. Não significa nunca querer mudanças. E se eu lhe disser agora que precisa se contentar com onde está e você disser: bem, espera um minuto, sabe, eu preciso de dinheiro? Não sou casado, eu quero um marido. Eu tenho um marido e eu não quero ele. Ou que seja. E Paulo disse que nós precisamos estar contentes. Isso não significa nunca querer que nada mude, mas significa que você está contente em Deus porque você acredita que onde quer que você esteja agora é exatamente o lugar em que você deveria estar agora. É difícil quando não gostamos do lugar em que estamos, não é? Quando não gostamos do lugar, não queremos, mas mantemos nossa mente muito nas circunstâncias da nossa vida e não o suficiente em Deus, desfrutando da vida que Ele nos deu, sabe? Você pode estar tendo uma circunstância que não gosta e ainda assim desfrutar sua vida? Isso é o que eu vi David fazer. Eu fazia tudo o que podia para deixá-lo infeliz. Eu não estava tentando deixá-lo infeliz de propósito, mas, sabe, eu era infeliz. Então, quando você é infeliz, você deixa as pessoas ao seu redor infelizes também. E eu via ficar feliz assim mesmo. E isso me deixava furiosa. Mas foi o que me mudou a longo prazo. Então, a sua capacidade de estar contente. Deus usava isso para trabalhar em mim, para me mudar. Então, quando deixamos outras pessoas nos fazerem felizes, nós não estamos ajudando elas em nada, só estamos fazendo o jogo do inimigo. Amém? E assim, eu passei por 5 dos meus pontos. Então, vamos ver se eu te dou o resto deles ou não. Tudo bem, temos que fechar por hoje. Obrigada por ter estado conosco. Eu quero que você saiba que Deus te ama muito, muito mesmo, e que Ele tem um bom plano para a sua vida. Mesmo que você não veja isso agora, você verá se não esmorecer nem desistir. Deus te abençoe.